para você que nos acompanha pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba. Hoje está começando mais um Mente Informa 105. Liege, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rogério Cardoso. Tudo mais que bem. Liege, quem é a nossa convidada de hoje? A nossa convidada é uma pessoa muito querida, Silvia Rigoldi Simões, que é presidente da Associação Brasil Parkinson, Núcleo Piracicaba, também conhecida como Associação Colibri. Silvia, muito bem-vinda ao Mente Informa 105. Muito obrigada. Eu quero desejar um bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? E que possam, assim, que eu possa levar alguma coisa de positivo para tantas pessoas que estão aí com problema de Parkinson, escondidas aí pela cidade. E para você que nos acompanha, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe esta e outras entrevistas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Silvia, conta pra gente o que é a Colibri e como foi essa sua iniciativa em criar essa associação aqui em Piracicaba, trazer esse núcleo do Brasil Parkinson aqui para Piracicaba. Na verdade, Liege, não fui eu que fundei aqui a associação. A associação ela foi fundada em 1992 por outras pessoas. Era uma Silvia também, mas a Silvia Mazeiro, né? Que junto com a Maria Lúcia Pianelli, que ainda hoje está na associação, o Dr. Mauro Montani também, o José Carlos Grisotto, eles ainda continuam firmes lá na associação, né? Mas eu só cheguei em 2006 aqui para a associação. Foi uma iniciativa muito bonita dessas pessoas e sob a influência da Associação de São Paulo, né? Tanto que o nome dela, ela tem o mesmo nome, só que no Núcleo Piracicaba, embora elas não tenham vínculo nenhum aí uma com a outra, né? Mais uma homenagem, né? E o Colibri também é o símbolo, né, da associação, que em São Paulo é o beija-flor e a gente colocou aqui o colibri, porque o colibri ele é uma ave que ele tem o equilíbrio dele, ele é a única ave que para no ar, né, exatamente pelo tremor das suas asas, né. E é isso, essa é a mensagem que a gente quer levar para as parkinsonianas, que o tremor seja uma fonte de equilíbrio, uma fonte de superação para ele, não de vergonha ou de isolamento, como muitos fazem. Silvia, conta um pouco pra gente como a pessoa pode perceber que ela pode estar com o Parkinson e quais os cuidados que ela pode ter, né? Quais os cuidados que assim que ela perceber, de repente ela tem que correr atrás, tem que ver. Certo. A doença de Parkinson é uma doença que a gente a gente ouve também as pessoas falarem mal de Parkinson, né? A gente prefere, na associação como um todo, a palavra doença, porque a palavra mal já vem carregada de um peso negativo, né? Então, embora seja costume às vezes as pessoas falarem mal de Parkinson, a gente prefere doença de Parkinson, né? Que é uma doença como outra qualquer. É uma doença muito difícil, né? É uma doença que você realmente maltrata muito o paciente, né? E então você tem que cada vez mais percebendo qualquer sintoma, as pessoas pensam no tremor só. O tremor não é o principal sintoma da doença de Parkinson. Tem muitas pessoas que tremem e que não têm a doença de Parkinson. Mas você tem que ver isso com o neurologista. Se você estiver desconfiado, tiver um tremor, tiver principalmente uma rigidez, uma lentidão de movimento, né? Porque são vários sintomas que se juntam, né? Principalmente a lentidão de movimento, a postura sua que começa a ficar um pouco desequilibrada, né? O tremor de repouso significa aquele tremor que você tem quando você para o movimento. Então você parou, geralmente nas extremidades dos braços, né? Então você estando vendo alguma coisa diferente, procure um neurologista. Não há nenhum exame que possa ser feito assim, que fale você tem Parkinson. Por isso que ela é uma doença difícil de ser diagnosticada. Ela é basicamente diagnosticada pela visão, pela clínica, né? pelo clínico.
ele observa os sintomas, ele observa o seu movimento, né? Porque é uma doença que atinge basicamente a parte motora, né, da pessoa. Então, percebeu alguma normalidade, alguma rigidez na perna, algum tremor ou alguma lentidão, principalmente uma lentidão no movimento, é melhor você procurar um neurologista para poder descartar essa possibilidade, né? Silvia, a depressão é um dos sintomas secundários que se apresenta no Parkinson, né? Sim, é verdade. Porque a doença do Parkinson, o que ela é? Ela é a perda de alguns neurônios que a gente tem. Agora eles estão ultimamente percebendo que também pode ser que ela comece no intestino, sabe? Com a perda de alguns neurônios do intestino, que depois ela acaba nessa substância negra, que é uma região que a gente tem no cérebro, e nessa região ela começa a ter a morte de alguns neurônios que realmente não se sabe por quê. É aí que está a dificuldade de você encontrar a cura da doença. E não se sabe por que esses neurônios morrem. Existem algumas causas genéticas, algumas ambientalistas, mas não se tem nada assim efetivamente de concreto, né? E então você vê que você vai perdendo uma substância chamada dopamina. E essa dopamina, ela é responsável tanto pela sua função motora, né, como também ela é uma substância do bem-estar. Então, quando você começa a ter a perda dessa dopamina, você também começa a ter a dificuldade de movimentação e você começa também a ter a dificuldade de se sentir bem, de se sentir... Então, é fácil você ter também essa depressão. E aí, junta com uma parte mais cultural, das pessoas estarem com vergonha, das pessoas estarem assim, querendo se isolar, porque é uma doença muito difícil. E aí esse isolamento e essa questão de ela não querer enfrentar, né, o que ela tem, se tratar, isso daí acaba ficando próprio para um campo próprio para a depressão também, né, que complica mais ainda a situação. Silvia, tem uma faixa etária que começa a aparecer a doença de Parkinson? Ela é tida mais nos idosos ou, enfim, pessoas mais novas podem ter a doença de Parkinson? Qual é a principal faixa aí e como é que ela vai aparecendo? A doença de Parkinson, né, se chama doença de Parkinson pelo Dr. James Parkinson, que em 1817 ele descreveu pela primeira vez a doença. E ele descrevia, era mais assim, as pessoas mais velhas, né? Acontecia muito em pessoas mais velhas. Então, hoje a gente sabe que ela tem uma predominância, após os 60 anos, é maior o número de pessoas que têm a doença. Mas ela não é aquilo que a gente acreditava sempre, que é a doença do velhinho, né? Aquela doença que você via nas pessoas mais idosas, né? Hoje a gente já está percebendo, até porque a vida, né, das pessoas está aumentando, a vida a pessoa está assim, por toda essa parte de vivendo mais, tecnologia toda, remédio, vive mais. Então elas começam a aparecer também mais, né? Mas estima-se que 1% da população mundial acima dos 60 anos tem a Parkinson, né? Mas é muito difícil você saber exatamente quem é, qual a quantidade, né? Porque como não é uma doença contagiosa, não é obrigado, os médicos não são obrigados a contatar as autoridades de saúde. Então você tem estimativas, né, disso daí. 1% da população seria 6 milhões de acima de 60 anos. Né? Só que a gente não tem computado, aqueles que têm menos, né? Agora no Congresso de Campinas, nós fomos aqui em outubro, eu encontrei lá uma senhora que estava com um filho de 22 anos, diagnosticado com Parkinson. Né? Então a gente tem hoje, na associação também, nós temos muitos pacientes com menos de 40, com 30, sabe, com 30 anos. Então ela tem essa prevalência em pessoas de mais de 60 anos, mas ela pode ocorrer também em idades menores aí, ter mais complicações também.
Silvia, como é que foi esse 9º congresso sobre Parkinson em Campinas? Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu acho muito importante, sabe, esse congressamento das associações, né? É um congresso que é um congresso das associações de Parkinson do Brasil. O próximo será daqui 2 anos, em Porto Alegre, já ficou definido, né? Então você encontra ali pessoas de vários locais, é um congressamento muito legal. E Campinas montou um congresso muito aprofundado, né? Com palestras assim, importantes, com pessoas, com palestrantes assim, de muito peso e competência naquilo que eles fazem, né? Em Piracicaba, nós temos assim, um contato muito grande com Campinas, né? E a gente ficou, inclusive, assim, comprometidos em ajudar a montar esse congresso. E aí nós levamos daqui o Dr. Eduardo Evelyn, da odontologia, né? Que foi fazer uma palestra muito interessante sobre a questão da parte de dentes, né? E uma outra nutricionista também de São Paulo, a Natália Colombo. Eles foram daqui. E depois eu acabei entrando em contato com o Eduardo Dussek e ele acabou aceitando esse convite para vir fazer um show palestra, né? Uma palestra musical, vamos dizer assim, né? Que ele tem Parkinson já parece que há uns 7 anos. E ele se interessou tanto que ele acabou ficando, além do dia que ele fazia o show abertura, ele acabou ficando nos outros dias para assistir as outras palestras, né? E ver, inclusive, o final, o encerramento, que foi com o coral Fermenta as Vozes, daqui de Piracicaba, né? Inclusive, levantou e aplaudiu em pé. Que reconhecimento bonito, dona Silvia. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Silvia Rigon de Simões, que é presidente da Associação Brasil Parkinson, Núcleo Piracicaba, também conhecida como Colibri. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe as nossas entrevistas que estão no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Silvia, atualmente, quais são as formas de tratamento para a doença de Parkinson? A doença de Parkinson, a gente fala da alegria que a gente tem que ter vida após o Parkinson, mas a gente não quer com isso subestimar as dificuldades. A gente é uma doença realmente difícil, é uma doença que ela progride, né, e vai dificultando, limitando cada vez mais as pessoas. Por isso que a gente tem que ter realmente essa questão da medicação, né? Nós temos hoje, a gente tem medicamentos que aliviam, embora eles não curem, nenhum medicamento, nada cure, ele alivia sintomas, né, das pessoas. Então, no caso, quais os sintomas que a medicação consegue hoje, Silvia, dar uma resposta? Ela melhora a lentidão, ela melhora a rigidez, ela melhora os tremores, né? Então você tem assim você consegue ter em alguns momentos, pelo menos, uma certa tranquilidade, né? Nos casos que a doença não está muito avançada, às vezes a pessoa passa assim que normalmente não se percebe até que a pessoa tem tantos problemas, né? Então, mas além dos medicamentos, isso que eu gostaria de ressaltar, porque às vezes as pessoas elas ficam achando que tomando a medicação elas vão resolver o problema delas, dos sintomas. Não é bem assim. Quer dizer, os medicamentos, eles são importantes. Hoje tem cirurgias, tá? Que também não são cirurgias indicadas para todas as pessoas, elas têm que ter um critério muito grande, né? Elas também podem melhorar. Elas estimulam, né, aquela região do cérebro. Você coloca alguns eletrodos, né, no cérebro e ela estimula aquelas regiões, então você controla um pouco mais os sintomas também, né? Mas, além disso, a pessoa, o parkinsoniano, ele tem que se conscientizar de que muito depende dele. Ele pode também se ajudar em muito, como? Participando de atividades. E aí,
você entra também com a importância da associação, né, de Parkinson. É um espaço onde ele vai ter oportunidade de fazer fisioterapia, a gente tem que trabalhar bastante a parte física, mas é um trabalho, o Rogério sabe disso, né, Rogério? É um trabalho diferenciado, você tem que ter alguns exercícios que são indicados realmente, né, principalmente alongamento, né, equilíbrio, né. Então, a pessoa precisa participar dessas atividades físicas, ela precisa também participar de atividades de fonoaudiologia, porque com o tempo as pessoas podem começar a falar mais baixo, pode dificultar a deglutição. Então, esses trabalhos de fonoaudiologia, eles são também muito importantes, que a pessoa precisaria fazer realmente. A gente tem o coral, né? Essa é uma atividade importante também, a música, né? A música, ela estimula a pessoa a viver um pouco melhor, né? Já tem até ditado, quem canta... Seus males espanta. Então, a gente procura na associação possibilitar ele oportunidades que ele não teria, né? Ou uma integração maior, né? A gente tem uma senhora, dona Jandira, que ela me falou uma definição do que ela acha da associação, né? Ela fala assim, é um oásis de fraternidade, né? Que beleza. E realmente, né? Ali todas as pessoas têm Parkinson, né? Existem pessoas que são voluntários, que são cuidadores, amigos, que entendem essa questão, não é verdade? E com isso a pessoa, ela sai um pouco daquele mundo isolado, né, que ela costuma ver. A gente costuma falar assim, ela tem que sair do luto e ir para a luta. Porque se ela ficar no luto, ela vai cada vez piorando mais. Entendeu? A resignação não é definitivamente uma boa resposta, né, dona? Porque o primeiro contato com esse diagnóstico é um contato que assusta, né? Principalmente pelo desconhecimento, né? É uma doença ainda que as pessoas não conhecem, a própria sociedade não conhece, né? E você precisa levar esse conhecimento. Se eu estou numa fila de banco, se eu estou num supermercado, eu vou estar mais lenta, entendeu? Eu posso estar bem. Em um determinado momento, meia hora eu estou bem. Eu chego num banco, às vezes pode ser que eu comece a ter mais dificuldade, entra um pouco mais numa crise, né? Como é que a família deve lidar com isso, Silvia? A família pode ajudar em que sentido a pessoa que tem a doença de Parkinson? Lógico que ela pode ajudar muito. A família, ela incentiva, ela é uma incentivadora e ela é uma possibilitadora também desses tratamentos, porque nós não temos, infelizmente, a gente não tem na associação um transporte efetivo para trazer as pessoas. Isso é um complicador muito grande. Então, o que a gente percebe? Que a família ela tem que ter um pouco de trabalho. Ela tem que disponibilizar uma outra pessoa para levar, para ir buscar. Ela tem que mostrar para o parkinsoniano que aquilo que ele está fazendo é importante e que ela pode fazer aquilo lá. Porque ela tendo esse pouco trabalho, ela não vai ter, ou pelo menos vai adiar o muito trabalho que ela vai ter se essa pessoa ficar cada vez mais numa cama, né, ou com maiores dificuldades. Então é importante que a pessoa tenha paciência. A paciência é fundamental, né? Não querer fazer as coisas pela pessoa, tá? Porque normalmente, às vezes, você vai amarrar um sapato, a pessoa que tem Parkinson, ela tem dificuldade para amarrar um sapato, ela tem dificuldade para abotoar uma camisa, ela tem dificuldades mínimas, né? Que a gente passa, às vezes, sem perceber no dia a dia, o parkinsoniano tem dificuldades enormes. Outro dia eu tinha que atravessar uma avenida, e eu estava a pé e eu tinha que atravessar a avenida. Aí eu olhei aqueles carros passando para lá e para cá. O que eu fiz? Eu vi uma pessoa que estava sentada num banco de um ônibus, esperando o ônibus. E a menina veio perto de mim e falou, você pode me atravessar a rua? Pois não. Foi lá e me atravessou. Então, ou me ajudou. Então, o que você percebe? Que o parkinsoniano, ele também tem que não ter vergonha de pedir ajuda. Tá? Ele precisa de ajuda, ter a humildade de falar. Eu estou limitado nesse momento. E ter esse bom senso de perceber que ele a limita, mas não para ficar triste, não para ficar isolado,
para perceber que se você adaptar, se você ajudar, ele pode fazer muita coisa ainda, entendeu? Então isso que a gente tem que fazer, adaptar as coisas ao redor dele para que ele possa estar também se sentindo útil, se sentindo produtivo. Sem ficar lembrando do passado, né? Eu fazia isso, fazia aquilo. Não, você está numa outra situação. Você tem que reinventar a sua vida naquele momento, entendeu? Rogério, nesse sentido, uma curiosidade. A atividade física, ela ajuda, ela tem uma importância. A Silvia dizia do tratamento fisioterápico, mas do ponto de vista da atividade física, você tem experiências? O que você poderia nos contar sobre? Então, aliás, na minha experiência profissional, eu já atendi pacientes com doença de Parkinson. A atividade física, ela libera vários neurotransmissores, entre eles a endorfina, a noradrenalina, a dopamina, que são neurotransmissores ligados ao prazer. Por isso que tem muita gente que é viciada em exercício, né? Só que essa liberação, que é como se fosse uma droga do bem do nosso corpo, ajuda também a controlar esses níveis de dopamina, né? E não vão fazer com que tenha remissão, mas tem alguns estudos que falam que a pessoa pode se manter, né, controlado ali, estabilizado, através da atividade física. E é muito importante o trabalho de alongamento, porque a gente acha que a musculação, né, eu mesmo, quando eu fui pesquisar sobre isso, a gente achava que a musculação ajudaria. Não, a pessoa que tem a doença de Parkinson, o tempo todo ela está contraindo a musculatura dela, né? O tempo todo ela está contraindo. Então você tem que fazer um trabalho contrário de alongamento, de relaxamento da musculatura, para que gere esse equilíbrio também. Então, está se crescendo, né? Tem já pessoas no Rio, enfim, quando as pós-graduações na minha área relacionadas à geriatria, gerontologia, já tem um trabalho nesse sentido, mas é extremamente importante a atividade física para a pessoa que está em a doença de Parkinson. Tem até pessoas que começaram a correr, né, e fazem hoje em dia corrida de 5, 10 quilômetros e se controlam ali, enfim, se sentem melhores, tal, nesse sentido. Tem uma pessoa que eu conheço, que eu acho que o nome dele é Geraldo, que teve a corrida do 15 de Piracicaba, né, umas 2 semanas atrás, e ele estava correndo lá, e ele tem, não tenho certeza se é Geraldo, mas ele é famoso entre os corredores aí. E ele estava lá correndo 10 quilômetros lá, enfim, já é um senhor de idade e tal, mas corre bastante, né? Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Silvia Rigoldi Simões, que é presidente da Associação Brasil Parkinson, Núcleo Piracicaba, também conhecida como Colibri. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no nosso canal no YouTube esta e outras entrevistas. Silvia, nos conte sobre a Colibri, a estrutura que vocês têm lá, os voluntários que vivificam e mantém essa associação atuante. E para o público que está nos ouvindo, nos acompanhando, como faz para entrar em contato, né, no caso de querer conhecer ou buscar informações? A associação, na verdade, ela tem vida, né, e pelo carinho, pela dedicação, pelo comprometimento que a gente tem de muitas pessoas que nos ajudam, né? São pessoas que estão na diretoria, né? São pessoas que acompanham o dia a dia nosso lá, são pessoas voluntárias de área de fisioterapia, de fonoaudiologia, né? De musicoterapia. Então, essas pessoas, elas realmente fazem um trabalho muito interessante.
Não que a gente não tenha problemas, não tenha conflitos, não é isso. Eu não quero passar uma imagem assim de que não existe problema. Existe, né? Mas a gente tenta sempre trabalhar tudo o que acontece com carinho, com diálogo, com amor, e resolvendo sempre da maneira mais positiva para quem tem Parkinson, né? Que já tem uma dificuldade enorme, então ele precisa ter esse acolhimento, né? Ele precisa ter esse carinho, né? Para ele poder realmente melhorar a sua vida. E na associação a gente tem uma atividade de fisioterapia 2 vezes por semana, né, em grupo. A gente sempre procura trabalhar em grupo, porque há trabalhando em grupo, você tem assim, um anima o outro, né? Você começa a criar um relacionamento de amizade, então você acaba querendo fazer o exercício, até porque lá você vai encontrar seus amigos, pessoas que estão junto com você, né? Pessoas que sabem da situação pela qual você passa. Então a gente tem realmente essas atividades com fisioterapia, a gente tem fonoaudiologia, né, também, o coral, quem quiser ir lá conhecer, o coral sugestivamente chamado de Tremendas Vozes, ele vai estar se apresentando, né? Conta pra gente, Silvia, como é que foi a iniciativa de montar esse coral, de iniciar? Esse coral é muito bom. A gente gosta muito, né, de participar, né? A Ilara Crestana é a regente atual, né? E o Lucas o Bueno é o pianista. E a gente faz os ensaios às segundas-feiras, até se as pessoas quiserem conhecer a associação, ela pode ir lá na segunda-feira, na rua Saldanha Marinho, continuação da Avenida Saldanha Marinho, número 2295. Nós estamos lá das 14 horas até as 17. Então, quem quiser entrar em contato, né, pode realmente estar indo lá e a gente conversar, né, ver se a pessoa não gostaria de estar participando também. Esse coral, ele tem parkinsonianos e ele tem também pessoas que não têm Parkinson, cuidadores, amigos, familiares, né? Então é um coral assim que traz muita alegria pra gente, né? A gente gosta muito de estar trabalhando com isso, né? Eu acho que tem dado assim, uma virada muito grande na vida de muitas pessoas, né? Ele tem que começar a descobrir o prazer de viver. E tem vida pós-Parkinson. É difícil? É. Mas se ele não for por esse caminho, ele vai ter muito mais dificuldade, entendeu? E a família também, né? Silvia, o estresse pode ser algum tipo de desencadeador do Parkinson? Tem algumas coisas que, se você tem histórico de família, o médico de repente fala, tenta não ficar desse jeito, tenta não fazer isso e tal, porque tem alguma parte genética também do Parkinson? Eles dizem que o Parkinson é uma falha, né, em algum momento aí da genética, embora não esteja provado que ele seja hereditário, mas ele tem algo genético e ambiental. Mas assim, você vê que são coisas muito amplas, né, para gente saber. Eu não sei te responder como leiga, né, se a depressão, o estresse, se o estresse ele é realmente determinante para a pessoa ter a doença de Parkinson. Mas o que eu posso te falar com certeza é que ele ajude bastante, entendeu? Você ter uma vida pior, né, do que tem. Então você tem que aprender a ter esse controle também, entendeu? Ter uma certa tranquilidade para viver, né? Não se abalar tanto com as situações, né? É difícil, hoje em dia quem não tem estresse, né? E realmente o estresse ele piora qualquer situação, mesmo para as pessoas normais, que não, saudáveis, né? Que não tem uma doença realmente assim, diagnosticada, não faz bem para ninguém, né? Então a gente tem e vai estar procurando. O coral é uma atividade que ele pode desestressar um pouco, né? A atividade física também. Então, por isso que a gente está sempre insistindo nesses pontos. A fonoaudiologia também, né? Então, você acaba fazendo esse tipo de exercício e você acaba encontrando também um certo caminho para lidar com o seu estresse. A ideia também para o ano que vem, a gente está tentando ver se a gente incorpora outras atividades também lá na associação,
para tentar aliviar um pouco esse estresse que o dia a dia traz, não só o em volta da cidade, o entorno da pessoa, mas o estresse que a própria doença ela te traz. Né? Silvia, você dizia a vida após o Parkinson. Muitas vezes um diagnóstico, né, de uma doença impacta e a pessoa talvez, via de regra, uma das respostas seja se resignar a um conformismo, né, que leva muito mais a deprimir do que a, como você mencionou anteriormente, reinventar, ver outras respostas que vão exigir, sem dúvida, uma criatividade, uma abertura afetiva ao novo, né? Não uma rigidez. E nesse sentido, eu queria te ouvir um pouquinho, né? A vida após o Parkinson, né? E qual a postura, né, que se pode ter para responder, para dar uma melhor resposta, né, a um diagnóstico como esse? Eu acho que tem que ter sabedoria de perceber que tem coisas na vida que são inevitáveis, né? Então, essa sabedoria tem que ser colocada. Acontece que quando a gente é jovem, a gente nunca pensa que a gente tem a sensação de ser imortal, né? Inatingível, né? O jovem tem força, ele tem toda aquela jovialidade, ele acha que aquilo lá vai manter para sempre, né? E a gente vive num mundo também, que é um mundo que incentiva você a se olhar assim. É um mundo em que todo mundo precisa ser bonito, dentro de um padrão que eles colocam, todo mundo tem que ter saudável, normal, né, entre aspas. Então, esses padrões que a gente tem sociais, eles influenciam também na vida das pessoas, né? Então, quando elas têm um movimento, alguma mudança, né, como o Parkinson, que traz uma mudança muito grande para a vida dele, para a vida das pessoas que estão ao redor dele, né, os amigos, né? Então você tem duas opções. Ou você se recolhe e fala, não, realmente eu não quero, e fica brigando com o Parkinson, né? Ou você faz do Parkinson um trampolim, né, um meio de você encontrar um pouco mais de vida, né? E a vida qual? A vida dos amigos, a vida com os amigos, a vida com os seus familiares. Então, isso daí, eu acho que o Parkinson, ele pode humanizar mais as pessoas, né? Na medida em que você começa a ver as dificuldades que ele te traz, e que poderiam ser suas também, que poderão ser suas também. Então, você vai criando um círculo, né, de pessoas solidárias, né? Porque o Parkinson, ele estimula a solidariedade, ou ele pode estimular a solidariedade. Então, não veja o Parkinson como algo terrível, pesadelo. O Parkinson, ele é difícil, ele é uma doença que provoca muita dor, muito desespero, muitas vezes, nas pessoas, né? Muita dificuldade, né? A pessoa até para pôr um sapato, às vezes ela não consegue sozinha. Então, é difícil, mas ele tem que ter aquela crença nele mesmo, a crença em forças motores, né, que vão ajudá-lo a continuar a viver, a continuar uma caminhada e reinventando-se e modificando, né, dando importância para aquilo que tem importância realmente na vida, para as coisas essenciais. Eu acho que você fica mais humana, sabe? Eu acho isso, né? Às vezes eu vejo assim, eu estou num coral, eu vejo o coral tá cantando, eu me emociono tanto, né, de ver a dificuldade daquelas pessoas, né, e aquele brilho às vezes no olhar de estar cantando ali, né, aquela coisa assim, estou vivo, né, e, você não imagina como isso me emociona, sabe? Então essas emoções, elas são, eu devo ao Parkinson, entendeu? Silvia, rapidamente, a alimentação tem que se ter algum cuidado ou pode continuar comendo de tudo, enfim, tem alguma recomendação para isso? Eu não sei exatamente isso, falar assim, a experiência que a gente tem é que uma boa alimentação, ela é boa para qualquer pessoa, né? Então a gente tem que cultivar essa alimentação. A única coisa que o Parkinson, ele em questão de alimentação, você tem que tomar cuidado com proteínas animais.
Então, se você, por exemplo, almoça uma carne ou qualquer que tenha proteína animal, você não pode tomar perto disso o Prolongta, que é o remédio básico da doença. Então, se você toma, você tem que tomar longe dessas refeições mais com carne, com ovo, né? Porque o remédio não faz efeito. Né? O organismo seu absorve a proteína do alimento e não a medicação. Então, isso eu sei que é um cuidado básico. Agora, tem outros alimentos que fazem bem, legumes, verduras, tudo isso daí que é básico para todo mundo. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Silvia Rigol Simões, que é presidente da Associação Brasil Parkinson, Núcleo Piracicaba, também conhecida como Colibri. Silvia, você dizia que lá na Colibri vocês primam para que as atividades sejam realizadas em grupo. Qual a importância dessa sociabilidade, dessas atividades serem compartilhadas com os demais colegas ou pessoas que participam da Associação Colibri? A doença de Parkinson é uma doença que exige de você todas essas disciplinas complementares, né? Você precisa fazer. Só que você faz fisioterapia não é para ficar bom. Você faz fisioterapia para manter uma situação. Então é diferente daquela pessoa que faz a fisioterapia vai lá na sua clínica, você faz, ela quebrou uma perna, ela precisa fazer um exercício para recuperar, pronto, ela fez aqueles exercícios, ela sabe que ela tem um prazo, que naquele prazo ela vai ficar boa, e a fisioterapia vai ajudar. No caso do Parkinson, você tem que fazer todas essas atividades e não é para você sarar, mas é para que você mantenha uma situação, para que você adie, né, uma situação pior, para que você tenha um pouco mais de qualidade de vida. Nesse sentido, o que você precisa? Você precisa, quando você se agrega, quando você se junta com outras pessoas, você tem um elemento prazeroso nisso daí, tá? É um elemento que você tem, que é o quê? A sua amizade, o seu carinho, o carinho das pessoas que ali estão. Né? Que isso também eu acho fundamental para o ser humano. Né? Então ele vai, porque ali ele faz os outros, ele ri, ele conversa, ele vê a situação, que às vezes a pessoa está melhor ou está pior que ele se anima a ajudar. As pessoas sempre têm alguma coisa para ajudar o outro, né? Não é só assim, um apoiador que vem, que nos oferece, né, uma ajuda. Não, ele também pode ajudar, às vezes com um sorriso, com uma conversa, né, dando a mão para uma pessoa. Então isso é muito importante para que ele saia desse isolamento, para que ele busque por ele mesmo evitar, né, ou pelo menos diminuir essas questões com depressão, com estresse. Né? Ele está num ambiente que é um ambiente amigo. Né? Então ele procura não faltar, que ali é um outro motivo de prazer para a vida dele. Então essa integração, no coral, mesma coisa, entendeu? O coral é o mesmo processo, ele está junto, ele está cantando junto, né? Então isso também é muito importante. As apresentações que ele faz em público, porque não é fácil você se apresentar em cima de um palco, né, assim, expondo, muitas vezes, a sua situação, né? Mas isso acaba sendo uma coisa tão interessante para ele, que ele acaba indo, ele acaba fazendo, ele quer ir participar de tudo isso. Né? E isso chama a vida melhor dele. Né? Silvia, você tem alguma frase ou algum livro que te acompanha? Olha, você goste? Eu tenho um livro que eu gostaria de fazer até uma homenagem à pessoa, que é assim, pelo exemplo dela. Né? É uma pessoa que saiu do luto e foi para a luta. E muito mais dificuldade. Por quê? É um livro do Michael J. Fox, que ele chama Um Otimista Incorrigível. Né? Esse livro, ele escreveu, né? E fala isso exatamente. Né? Ele é um ator que chegou no auge da carreira dele,
com o filme De Volta para o Futuro. E ele, você imagina, né? Uma pessoa que batalhou tanto lá em Hollywood, como é difícil, né, fazer sucesso e tal. Quando o sujeito chega lá com seus 30 anos e chega nesse auge, o sujeito descobre que ele está com Parkinson. Então, ele tem muito para perder com a doença, né? E ele acabou aproveitando essa doença, e aí vem a importância da família, né? Ele tem uma esposa, ele tem uns filhos que realmente dão um apoio impressionante a ele, sabe? Estão sempre juntos, que estão sempre dando oportunidade para ele, tá? Então ele escreveu esse livro, né? E ele fundou uma fundação que angaria dinheiro para pesquisas do Parkinson. Liege, Silvia, chegamos ao final de mais um Mente em Forma 105. Silvia, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, que você possa deixar seu telefone de contato, as considerações finais para os nossos ouvintes que queiram procurar a Associação Brasil Parkinson. Eu gostaria muito de deixar, então, né, na rua Saldanha Marinho, 2295, o meu telefone é 34260787. Se alguém precisar de alguma coisa, pode marcar, a gente vai lá, vai conhecer. E queria só deixar também o seguinte, que nisso tudo, o que é que me inspira, o que é que me incentiva, né, a fazer tudo isso, é ter uma consciência, é buscar uma consciência um pouco mais cristã, sabe? Aquela máxima, né, do Jesus Cristo, que foi o máximo para mim, né, um grande norteador, que é amar o próximo como a ti mesmo. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, em qualquer setor da vida da gente, a gente vai ter cada vez mais, e principalmente no Parkinson, né, você amar outra pessoa, você gostar da outra pessoa, você querer o bem das pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que isso daí é uma tentativa que não é fácil, né, mas que a gente deve ter como objetivo. Silvia, muito obrigado pela sua presença, e você acompanhou o programa Mente em Forma 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Agradecemos a sua companhia e até o próximo sábado. A nossa ficha técnica contou com a programação musical de Liege Lise, Edição técnica de Marquinhos Ferreira, nossa querida convidada Silvia Rigoldi Simões, apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso, programação de áudio Juliana Prott e direção geral de Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado.